Esse estudo é um estudo meio longo, irmãos. Não é que vai passar não muito tempo, não. Mas é necessário que nós ministremos da forma que tem que ser ministrado. Nós não podemos omitir. E eu me alegro quando a gente volta à palavra do Senhor, quando eles tentaram calar Pedro, calar Tiago, calar João. Eles disseram: melhor obedecer a Deus do que ao homem. E eu quero dizer isso nesta noite para você, meu amado irmão que está aqui hoje, meu amado irmão que vai ver esse vídeo, que nós temos que aprender que verdadeiramente é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Não é fácil, e eu faço questão de frisar que eu não estou falando de igreja nenhuma, de denominação nenhuma, não estou preocupado com a religião de ninguém. Eu estou preocupado em abrir os olhos do cego e o ouvido do surdo e pregar as boas novas. Como é isso e o porquê de abrir os olhos do cego? Tem milhões e milhões de pessoas que ainda estão cometendo, praticando a idolatria, irmãos. E Deus, na sua infinita misericórdia, apesar de misericordioso como Ele é, Ele tem nos perdoado, mas Ele abomina esse ato, essa atitude do homem, do ser humano, aquele que Ele criou em imagem e semelhança do seu Filho. Então é para vocês entenderem como Deus faz. Mas quando nós falamos de idolatria, nós entendemos que as idolatrias estão associadas à feitiçaria e contém um potencial diabólico muito grande, porque o homem está sendo manipulado, o homem está sendo conduzido ao pecado. Mas a palavra é clara que ai daquele que leva um ser humano, leva um homem ao pecado. A Bíblia é clara quando ela fala para nós e nos ensina que nós entendemos que quando constitui uma verdadeira ameaça espiritual, porque verdadeiramente constitui uma verdadeira ameaça espiritual para os seguidores do Senhor Jesus. Eu vou ministrar hoje para o povo evangélico. O povo evangélico, para que ele possa entender a grandeza de você não cometer este pecado, para que você possa continuar buscando o Senhor Jesus da forma que você tem buscado, porque só Ele vai te levar para a salvação, só Ele poderá te conduzir ao Pai. Não tem outra forma, não existe outro meio de isso acontecer na vida do homem. Muito bem, e nós entendemos que quando o homem é espiritual, ele não se deixa levar pela idolatria, mas você tem que ser espiritual, irmão. Você tem que praticar o Evangelho do Senhor, você tem que praticar a palavra que o Senhor tem nos ensinado, tem falado aos nossos corações. Vejam vocês que nós temos como texto nesta noite, 2 Crônicas 33, versículo 5, que diz para nós: e edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor, o rei Manassés. Mas que veio depois, assim, prostituir na idolatria, que veio depois a idolatrar, a construir, muitos altares para o demônio. Ele veio exatamente fazer tudo o contrário do que fez Ezequias. Muito bem, nós entendemos também
tá? Que a idolatria e cristianismo são total e absolutamente incompatíveis. Não tem como você fazer as duas coisas. Ou você pratica a idolatria, ou você pratica o Evangelho do Senhor, obedecendo às suas ordenanças. Não tem outro meio. Não tem outro meio. Por que não tem outro meio, amado? Porque nós entendemos que santo é só a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos ensina com uma clareza muito grande que nós não temos outros santos a não ser Pai, Filho e Espírito Santo. Amados, então nós não podemos, se nós conhecemos a palavra, principalmente o povo evangélico, que tem crescido, tá, de uma forma maravilhosa, muitos têm se voltado para o Evangelho, muitos têm buscado o Evangelho como refúgio para a sua vida espiritual. Então, amado, continue fazendo isso, continue buscando o Evangelho, porque o Evangelho nos ensina somente a verdade. Nós adotamos uma Bíblia que não foi feita por mim, não foi feita por você, foi feita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. São livros que foi passado pelo canon, foi livros aprovados, tá? E hoje nós temos uma Bíblia que contém 66 livros. Nós chamamos até um calibre de fogo, ou aliás o maior calibre de uma arma, porque essa arma é poderosa. A palavra do Senhor é poderosa. Então, amados, continuemos ministrando, continuemos buscando um refúgio, um crescimento espiritual dentro desta palavra, dentro desta Bíblia que nos ensina tudo o que nós precisamos, tudo que o ser humano precisa de aprender e ouvir. Eu vou distribuir algumas referências, por favor. Eu quero que nós não falamos de nós mesmos. O pastor Diniz não prega o pastor Diniz, eu prego Jesus Cristo de Nazaré. Eu prego cura, libertação e salvação. E não tem como você buscar a salvação, a cura espiritual, se você continuar idolatrando. Você só poderá alcançar esse milagre na sua vida a partir do momento que você só adore ao Deus Todo-Poderoso. E a palavra é clara: só a Deus adorará de todo o teu coração. Então eu costumo dizer que com a força do teu coração, não desista. As tribulações virão, mas com certeza nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Então graças a Deus por isso. Vamos começar aqui pela missionária Fátima, 2 Coríntios 6,16. Ao irmão Macauã, 1 de João 5,21. Primeira Epístola de João 5,21. A irmã Adriana, Êxodo 20, versículo 3 e 4. Irmã Maria Benilda, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12 e 13. Diaconisa Francisca, Deuteronômio 18, versículo 9, 11 e 12. 9, 11 e 12, não esqueça. Voltando ali, irmão Paulo, Jeremias 7,31. Irmã Clarete, 1 Samuel 5, 23. Vamos lá. A irmã Jaqueline, Isaías 45, 20. Vamos, irmão Luiz Henrique, 1 Coríntios 10, 14. Irmã Patrícia, Apocalipse 21, 8. E irmã Ruth, Apocalipse 22, 15. Essas são as referências para o estudo desta noite. Os demais
por favor, observe, tá? Aprendam o que a palavra do Senhor vai nos ensinar nessa noite. Eu já disse para você que a idolatria e o cristianismo são total e absolutamente incompatíveis, porque a Bíblia nos ensina que nós não devemos, o cristão em geral não deve idolatrar a nada. Ele deve somente e estritamente adorar a Deus Todo-Poderoso, ou adorar simplesmente a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Não tem outra forma. Leia para nós, vamos iniciar vendo o que a Bíblia fala, nos ensina nessa noite. Eu quero dizer para vocês que esse estudo é importantíssimo. Esse estudo vem falar grandemente aos nossos corações. Leia 2 Coríntios 6,16, em nome de Jesus. Graças a Deus. Usa o microfone aí, por favor, missionária. Amém. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém. Amado, quem não quer ter Deus por seu Deus e permitir que Deus nos tenha por seu povo? Olha que coisa grandiosa. Olha onde chega a misericórdia de Deus. Veja você que quando ele fala, quando ele cita que consensuar o que há entre o templo de Deus com os ídolos, é uma pergunta que a própria palavra nos faz. O que há? O que tem a ver uma coisa com outra? Eu quero dizer para você que não tem nada a ver. Por que não tem nada a ver? Porque o Senhor diz que eu e você, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, amado, não pode ter nada a ver com ídolos mesmo, porque você é templo. E a palavra afirma categoricamente que esse templo, se estiver sujo, Deus não habita nele. Então esse templo tem que estar limpo para que o Senhor habite nele. Por isso o Senhor disse que você é templo do Espírito Santo de Deus. Tá? Como Deus diz também, neles habitarei e entre eles andarei. Olha, Deus, por isso nós ministramos, nós pregamos que Deus está em nosso meio, que Deus anda junto conosco. Por isso nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus dentro da nossa igreja, em nosso ministério. É porque nós tratamos a palavra do Senhor com seriedade, viu, irmãos? Nós ministramos Bíblia e nós não estamos preocupados com outras coisas. Por quê? Porque nós não ministramos e a religião, nós não ministramos placa de igreja, nós ministramos Bíblia. Agora, se o que nós ministramos serve para você, ou para outro, ou para qualquer um, nós não temos culpa. É a Bíblia que está falando, é a Bíblia falando contigo. É questão de entendimento, irmãos. Mas veja você, a grandeza é quando Deus diz: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você quer mais do que isso, irmãos? Ser tido como povo de Deus, como filho de Deus? É isso que nós buscamos e precisamos. Mas nós entendemos que os cristãos são advertidos a se livrarem dos ídolos. É isso que nós estamos ensinando. É isso que nós estamos falando. Nós estamos dizendo, enfatizando, dizendo que nós viemos para abrir os olhos dos cegos e o ouvido dos surdos e pregar as boas novas do reino do Senhor. Por que as boas novas? Jesus Cristo de Nazaré é boa
nós temos que ver sobre isso. Você quer ver o que a Bíblia fala na epístola de 1 de João 5:21? Leia, por favor. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Amém. Não fala nem muita coisa. Guardai-vos dos ídolos. Ele quer dizer o quê? Filhinhos, não adorem ídolos. Não idolatrem a ninguém. Nós temos irmãos idolatrando santo fulano de tal, não sei quem, que já morreu, que está adormecido, que não pode voltar aqui, não pode vir aqui fazer nada, não pode interceder por nós, não tem como. A Bíblia é clara quando ela fala. Tem irmãos idolatrando jogador de futebol, presidente da república, políticos, idolatrando um carro, um som, idolatrando outras coisas mais. Irmãos, não idolatre. O Senhor está chamando você para a realidade. Não faça isso. Deus é conosco. Amém. Deus tem nos ajudado. Deus tem falado aos nossos corações. Deus tem nos dado o livramento do homem mau, porque hoje viver neste mundo não é fácil. Mas Deus tem tratado com cada um de nós. Veja você o que a Bíblia ensina para nós daquela época, aquela religião que existia, chamada religião das deusas. Amado, talvez um homem que não lê uma Bíblia de Gênesis a Apocalipse por várias vezes, talvez não percebe esse tipo de observação que a Bíblia nos ensina. Leia para mim Êxodo 20, versículo 3 e 4, por favor, só para vocês entenderem melhor. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há, em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Amém? Não é o pastor Diniz que está falando, não. Quem está falando é a Bíblia Santa do Senhor. É a palavra de Deus falando no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 3 e 4, quando ele fala: não terá outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Amado, Deus nos adverte, Deus nos ensina. Por que então nós temos que sermos penalizados? Porque nós ministramos a verdade, porque nós falamos aquilo que a Bíblia está nos ensinando. Toma para ti, amados, esse ensinamento. Não fale heresias, não cometa heresias, não fale. Veja você o que a Bíblia fala para nós em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12 e 13. Leia, por favor. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Amém? É fácil de entender, amado. Quando só de você entender, está Cristo dividido? Cristo não dividiu com ninguém. Deus não divide a sua soberania. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus é Deus. Por isso houve essa pergunta, porque o povo adorava vários ídolos. Eles tinham muitos ídolos. Por isso houve essa pergunta, esse questionamento. Tá? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Sim, você é de Cristo. Não foi Paulo que morreu por você. Não foi Paulo que levou sobre si
as suas dores, as suas enfermidades, as suas iniquidades, não. Quem levou sobre si foi Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno. Esse levou sobre si tudo aquilo que não prestava em você. Por isso não adianta o homem falar e querer ensinar que existe outra forma de você chegar até o Pai, se não for por Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém irá ao Pai se não for por mim. É isso que a Bíblia nos ensina, por mim, Jesus Cristo. Qual é a dúvida, irmão? É tão claro que ele fala diretamente, não fala por parábolas. Ele é o objetivo naquilo que ele está te ensinando e falando contigo. Não adianta ninguém tem autoridade e poder para interceder por você, a não ser Jesus Cristo de Nazaré e o Espírito Santo de Deus. Ninguém. A Bíblia é clara, não tem ninguém, porque quem já morreu, quem viveu neste mundo, viveu aqui e morreu, diz a Bíblia que ele está adormecido, e ele ressuscitará no dia do juízo final. Aleluia! Oh, amados, então como a pessoa vai interceder por você? Como a pessoa vai voltar aqui para falar com você? Quem está voltando para falar contigo, quem está intercedendo por você é demônios. Meu Deus, é difícil de entender, irmãos? Não é difícil de entender, é você ler Bíblia. Leia a Bíblia e você vai entender o que o Senhor, o que o Deus Todo-Poderoso quer falar, está falando ao teu coração. Não deixe se perder. Não perca a sua vitória, não perca a sua bênção, não perca a sua salvação, porque as promessas do Pai cumprirá em minha e na sua vida. E a coroa da vida eterna é uma promessa de Deus. Mas não é para quem recua nem para quem desiste, não, tá? Não é para quem adora ídolo, não, viu? É para quem adora ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ao Deus Pai e ao Espírito Santo de Deus. Esse sim, esse que vai adorar e perseverar até o fim, esse verá a glória de Deus. Muito bem. Ocultismo. Quantas pessoas têm praticado o ocultismo? E eu quero dizer para você que não vou isentar nem mesmo o povo evangélico, não. Tem homens, mulheres que se dizem evangélicos, mas que praticam o ocultismo. Errado, irmãos. Totalmente errado. Isso é abominado pelo Senhor. Diz a palavra do Santo dos Santos. Leia para nós Deuteronômio capítulo 18, versículos 9, 11 e 12, por favor. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprendas a fazer conforme a abominação daquelas nações, nem encantador de encantamento, nem consultar o espírito adivinhante, nem mágico, nem consultar os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus as lançará fora diante de ti. Amém? Amados, eu verdadeiramente estou preocupado com meus amados irmãos, porque a minha preocupação é que os irmãos herdem a coroa santa da vida, herdem a promessa de Deus, mas não é de qualquer maneira. O Senhor diz: sede santo, porque eu sou santo. Amado, não é fácil ser santo. Na face desta terra não tem santo. Não tem nenhum homem que pode se dizer que
Nós somos pecadores, nós pecamos todos os dias, e se nós estamos aqui vivos, é pela grande misericórdia do nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso. Senão, nós já seríamos consumidos, ou já estaríamos, ou iríamos ser consumidos. Eu quero dizer mais para você que a hora que tiver um homem santo na face dessa terra, eu digo para você com toda a certeza que Deus o resgatará para que ele não volte a se contaminar. Aprenda da palavra, ou com a palavra santa do Senhor, amado. A palavra santa do Senhor não mente não, viu? Vejam vocês que Deus alertou o povo que ia receber a terra prometida, que disse, que eles não fizessem conforme as abominações daquelas nações, porque aquelas nações já praticavam a idolatria. Mas Deus teve o cuidado de alertar: não busque para vocês nem encantador de encantamento, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Não é eu, não é o pastor Diniz, não. A Bíblia está falando para você no livro, veja você, de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, 11 e 12. Aí eu pergunto, aqueles que não comungam conosco a palavra santa do Senhor, por que me julgas? É assim, julgas? Busque a Bíblia, busque a palavra santa do Pai, aprenda com a Bíblia santa do Senhor. Eu apenas estou cumprindo uma ordenança do meu Deus. E continuo afirmando para vocês o que eu disse no início: melhor é obedecer a Deus do que ao homem. E eu vou continuar a obedecer ao meu Deus, ao meu Senhor, graças a Deus. Amados, paganismo. Vamos ver o que o Senhor quer falar para nós sobre o paganismo. Veja você o que a Bíblia está falando. O que é um pagão? O que é um pagão? É um homem que não está nem aí. Ele não crê, para ele tanto faz, nunca desceu as águas a título de batismo para arrependimento de pecado. Não, ele não crê. Leia Jeremias 7:31, por favor. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Amém? Esse é um homem pagão, irmãos. É um homem que não crê, não acredita em nada. Tanto não acredita que a Bíblia nos relata que eles fizeram no alto, construíram tipo de altares no alto para fogões, para queimarem seus filhos e as suas filhas, como holocausto, como oferenda para outros deuses, para ídolos. Você vê que Deus abomina isso, Deus não aceita isso. Veja que Deus fala que eu nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Infelizmente existe, amado. Infelizmente existe. E eu quero dizer para você que os dias de hoje não é diferente. Tem muita gente praticando esse tipo de coisa por aí. De vez em quando você vê uma reportagem dizendo: fizeram isso, fizeram um sacrifício, fizeram isso, mataram uma criança, usaram uma criança. Amados, onde está a sua fé? Aonde está
cultura pequena, mas um homem para esse tipo de coisa, ele não precisa de cultura, ele simplesmente pratica. Você quer ver? Não sou eu, não. Por isso eu disse antes de me julgar, vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. Veja lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Leia aí, por favor. Não permita. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto, por rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém? Amados, eu entendo que essa passagem, Deus estava falando com o rei Saul. Porque foi ele que começou a buscar. Deixou de ser temente de observar as ordenanças de Deus e começou a buscar outras coisas. Começou por se rebelar contra as ordenanças de Deus. E o Senhor frisou bastante que o rebelar contra as ordenanças de Deus é como um pecado por feitiçaria. É a mesma coisa. Tanto é que o Senhor está falando, tá? E o porfiar é como iniquidade e idolatria. O que é porfiar? É você se colocar na presença daquela imundícia para tentar fazer ou satisfazer o seu ego, o seu eu. Veja você que porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, foi o que aconteceu. A palavra do Senhor foi rejeitada. E Deus não esquece. Mas Ele também te rejeitou e a ti para que não sejas rei. Quer dizer, qual foi o pagamento? Foi um pagamento doído. Foi um pagamento que ninguém esperava, nem tampouco o rei Saul. Mas foi o que aconteceu. Deus colocou como rei e Deus o tirou. E ele deixou de ser rei. Então veja a soberania de Deus. Obedeça e não se rebele. É igual eu tenho falado para vocês, para a igreja, para o ministério. Antes de julgar o seu pastor, dobre os joelhos e peça ao Espírito Santo de Deus e espere que Ele fale contigo. Por quê? Porque nenhum ser humano na face dessa terra foi chamado para ser juiz. O tempo dos juízes já passou. Nós não fomos chamados para julgar aos nossos irmãos. E o Senhor é claro quando Ele fala: com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Então observe os mandamentos do Senhor. Observe o que o Senhor tem nos ensinado e a forma como Ele tem nos ensinado. O homem de hoje, ele só erra e só peca se ele quiser. Porque principalmente aqui ele tem sido ensinado, e não é ensinado com meias palavras, não, é ensinado segundo a Bíblia está nos falando e nos ensinando. Por isso eu tenho pedido a cada um: guarde para você as nossas doutrinas, os nossos estudos, guarde, venha para os cultos de doutrinas, porque é importante que você aprenda um pouquinho mais com a palavra do Senhor. Muito bem. Leia para nós. Não, já foi lido, né? 1 Samuel 15:23, já foi lido? Já foi lido? Qual foi a outra referência?
que se escaparam com vida e apresentam-se no tribunal. Não sabem nada as pessoas que oram a deuses que não podem salvá-las. Pessoas que fazem procissões carregando as suas imagens de madeira. Amém. Amados, veja você, quando eu digo que é a palavra de Deus que está abrindo os seus olhos. Isaías 45:20, não esqueça. Não esqueça. Quando a palavra diz: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapaste das nações, nada sabem os que conduzem, veja você, nada sabem os que conduzem procissão às suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Amado, é a Bíblia está alertando a você, meu amado. A Bíblia está te ensinando qual é o caminho que você deve seguir. Você está sendo enganado porque você quer. Você está deixando se levar. Então não faça isso. Não faça isso. Ah, é o pastor que diz: não, não sou eu não. 1 Samuel 45:20 está lá na sua Bíblia. Você também tem Bíblia. Não importa a Bíblia. Vá no livro de Samuel. Olha, irmãos, isso tem me entristecido, porque você vê tantas pessoas idólatras, você vê tantas pessoas se rebelando contra os evangélicos, pessoas se rebelando contra a Bíblia Santa do Senhor. Tem pessoas dizendo até que essa Bíblia foi montada pelos evangélicos. Amado, quem sou eu para montar uma Bíblia? Eu sou muito pequeno para isso. Foi a Bíblia que o Senhor nos deu para nós ministrarmos e aprendermos com Ele. Leia para mim, por favor, para nós entendermos melhor. 1 Coríntios 10:14, por favor. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Amém? É o pastor que está falando? Não! A Bíblia está falando para você no livro de 1 Coríntios, lá no Novo Testamento, dizendo, no capítulo 10, versículo 14, dizendo: portanto, meus irmãos, fugi da idolatria. O que mais precisa, amado? O que mais que você quer? O que é mais que você quer? Leia também para nós entendermos melhor Apocalipse 21:8, por favor. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém? É difícil de entender, irmão? Não é não. Se você permanece é porque você quer, é sua escolha. Se você escolheu esse caminho, o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que os evangélicos têm a ver com isso? O Senhor diz que você tem o livre-arbítrio de escolher o que você quer. Então, amados, preste atenção, eu vou ler novamente para você memorizar essa passagem, Apocalipse 21, versículo 8. Mas aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros,
segunda morte. Essa é a segunda morte. Porque a primeira morte, a primeira morte é quando você vai para a vida eterna com o Senhor. Você caminhou com o Senhor, você obedeceu ao Senhor, você perseverou até o fim, você passou por todas as tribulações, você venceu, você não murmurou, você não blasfemou, simplesmente você é um vencedor, um vitorioso. Por isso você recebe o seu prêmio e chama da coroa santa da vida. Quem não quer? Todos querem, mas é preciso você pagar o preço para isso. Para nós complementarmos o estudo desta noite, leia Apocalipse 22:15 também, por favor. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Amém? Amado, por favor, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. É preciso que você faça isso para você aprender, para você não julgar ao seu irmão. Por isso a palavra diz para nós: olha, ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete o quê? A mentira. Amado, está na sua Bíblia, Apocalipse 22:15. Não é só na Bíblia do pastor, nem na Bíblia dos evangélicos, não. Qualquer Bíblia que você abrir no livro de Apocalipse, você vai encontrar essa mensagem, essa passagem. Irmãos, neste momento, eu quero pedir perdão aos irmãos em todo o país, fora do país. Não estou ministrando esta mensagem para afrontar a ninguém. Estou ministrando essa mensagem porque o Senhor me ordenou que eu assim o fizesse. Que eu procurasse abrir os olhos dos cegos e o ouvido dos surdos, amados. Não se volte contra este servo do Senhor. Se volte então, se você tem que pôr alguém, se revoltar, se rebelar contra alguém, então se rebele contra o dono da palavra. Porque a palavra não é minha. Eu sou apenas instrumento e sou usado pelo meu Deus. Amém, igreja? Concluindo esse estudo, nós entendemos que a idolatria hoje em dia faz parte da crendice popular. São milhões de pessoas que estão sendo levadas a cometer a idolatria. Pois quando você vai até o norte ou nordeste, lá você encontra foco de pessoas que cultuam o ocultismo. Mas eu quero dizer para você, eles fazem isso como se fosse uma coisa normal, talvez até por falta de conhecimento. Infelizmente isso acontece. Onde eles creem que tudo é legal, tudo é possível, eles podem todas as coisas. Mas pensemos nos meus amados irmãos, ou pensando em meus amados irmãos que não conhecem a palavra, e que sabemos que tudo aquilo não passa de enganação. É Satanás usando as suas artimanhas para enganar aquele que deixou-se dominar pelas hostes malignas. Então, amados, não se volte contra este servo do Deus Altíssimo. Sou homem dedicado. Sou homem que só vivo para pregar e ministrar a palavra de Deus. Esse é o meu compromisso com o Todo-Poderoso. E eu quero aproveitar, neste momento, eu quero reiterar
e entregar a minha vida na mão do meu Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Porque eu sei que haverá o levante. Então que isso fique registrado em nome de Jesus. Você dá uma salva de palmas para Jesus?